gente já estudou então os protocordados, entramos nos craniados, entre os craniados a gente já viu os gnatostomados e dentro dos gnatostomados, que são aqueles animais que possuem crânio e mandíbula, a gente vai entrar agora nos nossos ancestrais tetrápodes, que são os anfíbios. Vamos começar falando das características gerais dos anfíbios. Pessoal, apesar deles conseguirem ter saído da água, eles ainda dependem diretamente de locais úmidos e próximos de rios e lagos. Por quê? A pele deles é muito úmida e precisa se manter úmida para as trocas gasosas, e os ovos deles precisam da água para se manter hidratados. Além disso, a fase larval da grande maioria dessa espécie é aquática. Os girininhos são aquáticos, eles possuem brânquias, mas apesar de tudo isso, começam a surgir características que possibilitam que esses animais saiam da água. Olha só que interessante. Começa o surgimento de pulmões. Apesar de não ser um pulmão tão eficiente, já começa o surgimento aí de um pulmão. Eles começam a perder as nadadeiras e trocar por perninhas que eles vão conseguir caminhar, saltar no meio terrestre. Nos olhos deles surgem as pálpebras. Os peixes não têm pálpebras, eles ficam de olhos abertos o tempo todo porque eles estão sempre em ambiente aquático, eles não precisam ficar lubrificando. Quando os sapos, as pererecas, as salamandras saem desse meio, elas desenvolvem a pálpebra para conseguir manter o olho lubrificado. Eles possuem a pele muito fina e muito úmida, que é necessária para as trocas gasosas. Tanto a fase larval quanto a adulta, eles fazem troca gasosa pela pele também, de forma cutânea. O que muda é que na fase larval eles ainda têm brânquias e também fazem a respiração pelas brânquias, e na fase adulta eles trocam essas brânquias por pulmões e, apesar de não ser tão efetivo, eles utilizam também para as trocas gasosas. Algumas espécies possuem glândula de veneno chamado paratóides. E eles também vão possuir nas narinas as coanas, que são aberturas que vai dar acesso da narina para as bocas, para a abertura bucal deles. A reprodução deles depende exclusivamente da água e é uma fecundação externa. No caso dos sapos, vai ocorrer um amplexo nupcial. O que é isso? Eles vão ficar próximos de rios, de lagos. O macho ele vai abraçar a fêmea e nesse abraço ambos vão liberar os gametas e é na água que esses gametas vão fecundar, formando os zigotos. O desenvolvimento embrionário vai acontecer na água mesmo. Esses animais possuem desenvolvimento indireto, ou seja, eles vão ter que passar por estágios larvais até chegar à fase adulta, que é o caso dos girinos. Eles enxergam melhor objetos que estão em movimento e eles têm uma boa audição. A audição é essa que eles utilizam na hora de encontrar um parceiro sexual. Os adultos são carnívoros, possuem uma língua protáctil e viscosa para capturar a presa deles, e os girininhos eles se alimentam de algas e restos de animais mortos. A excreção deles vai mudar de acordo com a fase da vida deles. Durante o desenvolvimento do girino, ele vai excretar amônia, enquanto que na fase adulta ele vai excretar ureia. Vocês percebem como muda? Tudo muda muito de acordo com o desenvolvimento deles. Como o girino está na água, ele pode se dar o luxo de excretar amônia, que é uma toxina mais concentrada. Ele está na água o tempo todo, ele não vai desidratar. Enquanto que, ao passar para o meio terrestre, ele já não consegue mais secretar amônia. Ele já começa a secretar ureia, que é uma forma diluída dessa substância. O sistema circulatório deles é fechado, duplo e incompleto. Eles possuem no coração deles 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. O fato deles possuírem um único ventrículo faz com que o sangue venoso e o arterial acaba se misturando nessa cavidade. Eles são divididos em 3 grupos: anura, caudata e ápoda.
Os anuras são aqueles anfíbios sem caudas que têm as patas traseiras adaptadas ao salto. Os machos, eles emitem um som para conseguir atrair a fêmea, e os representantes desse grupo são os sapos, as rãs e as pererecas. Os sapos, eles possuem a pele mais rugosa e eles podem possuir a glândula paratoide, que é uma glândula que fica atrás do olho e secreta veneno. Já as rãs, elas vão ter a pele bem menos rugosa que o sapo e elas vão ter membranas interdigitais nas perninhas delas, nos pezinhos delas. As pererecas, elas são menorzinhas e elas vão possuir ventosas nas pontas dos dedos, o que vai possibilitar que elas pulem e saltem entre as árvores, entre as folhas. Os caudatas são representados pelas salamandras. Elas vão possuir 4 pernas e uma cauda, daí o nome caudata. E os ápodas, que como o próprio nome já diz, são aqueles organismos que não possuem, são aqueles anfíbios que não possuem pernas. Eles são representados pelas cobras cegas e pelas cecílias. Tem o corpo vermiforme e eles são escavadores. Os olhos são muitas vezes ausentes ou cobertos. Como eles são escavadores, não tem necessidade dos olhos. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam o livro, anotem as dúvidas para sexta-feira a gente conversar.